Pronto, está gravando. Então, bom dia, né, pessoal? Comecei um pouquinho mais tarde aí, porque eu não sou uma pessoa matutina, confesso, e aí eu não iria ficar às 8 horas para a gente fazer uma aulinha aí de 1 hora, né? Eu trabalho mais na parte da tarde e noite, assim, né? Então eu acabo não fazendo muita coisa de manhã. Eu sei que alguns de vocês trabalham, né? Às vezes ficam aí com um horário meio complicado também. Então, não vou fazer muitas aulas síncronas, né? Vão ser bem poucas, na verdade. Vão ser mais a questão da avaliação. E não sei se vocês chegaram a olhar lá no AVA, né? Eu até coloquei já o cronograma, mas eu vou apresentar para vocês também, né, o cronograma aqui e vou discutir um pouco, né, como que vai ser essa questão das avaliações. Não sei se todo mundo viu também, eu coloquei. é, o cronograma está oculto ou não? Ah, não, tá certo. É, eu coloquei também uma pesquisa no final, naquela aba de início, né, caso vocês queiram comentar qualquer coisa, né, alguma opinião, comentário, crítica, sei lá. Aí vocês podem colocar lá porque é anônimo, tá? Então, podem colocar lá o que vocês quiserem, que aí eu vou olhando e absorvendo, né? Se eu precisar mudar alguma coisa, vocês só colocarem lá que eu vou olhando, não é identificado, né? Então é tranquilo. E lá na aba da semana 1, eu coloquei alguns arquivos de MATLAB que eu vou utilizar agora, né? Então, tem áudio que eu vou utilizar e eu queria que vocês ouvissem para entender, né? O que, que eu vou fazer. É um áudio de 16 segundos, aí durante, né, a apresentação do MATLAB que eu vou utilizar, tem o código lá também, né? Aí vocês podem ir acompanhando, porque eu não consigo transmitir pelo Meet aqui o áudio, né? Então vocês teriam que baixar ali o arquivo e rodar, tá? Mas só para vocês já baixarem, mas por enquanto eu vou fazer uma apresentaçãozinha é, sobre mim, né? E sobre a disciplina, tá? Então vou compartilhar a tela aqui. Uhum. Aí vocês estão vendo, né? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre minha formação, né? De onde eu vim e tal. Eu sou formado engenheiro mecatrônico pela ESC, ali em São Carlos mesmo, né? É, o, o Luiz ali, eu conheço ele. Depois eu vou até pedir para vocês se apresentarem, né? Mas a gente fez a engenharia mecatrônica junto ali, né? Aí eu fiz mestrado também na ESC, continuei ali, só que ali não tem a pós em engenharia mecatrônica mesmo, é a pós em engenharia mecânica, né? E a minha área no mestrado foi dinâmica das máquinas e sistemas. A minha professora orientadora foi a Maíra, não sei se vocês conhecem o pessoal da ESC ali, né? Mas ela trabalha com robótica, então eu acabei fazendo a minha dissertação de mestrado na aplicação de redundância para atingir altas acelerações com manipuladores robóticos planares, né? Manipuladores paralelos, então não são aqueles manipuladores que a gente está acostumado a ver, né? Que parece um manipulador com um braço, né? Um braço mecânico, mas um manipulador que tem várias cadeias cinemáticas se encontrando num ponto só. Eu vou mostrar uma outra figura, mas essas figuras que estão ali, né, elas são mapas dinâmicos para mapear a atuação numa área de trabalho dos manipuladores, né? E eu trabalhei tanto com uma aplicação de redundância de atuação como redundância cinemática. Então, tem
modelos dinâmicos, complexos, né? Então, o meu mestrado foi muito na parte mais de modelos, tá? Aí no doutorado, sim, aí no doutorado eu fui mais bem para a área de mecatrônica, né? Dinâmica e mecatrônica daí. Então, aqui a gente construiu o manipulador, né? Vocês estão vendo ele funcionando aqui. E isso aqui é o manipulador que eu estou comentando, né? Que ele é paralelo, né? Porque ele tem uma cadeia aqui, outra cadeia aqui e outra cadeia aqui, né? Então a gente vê que tem três cadeias atuando no mesmo efetuador aqui. Então, O professor caiu, né, galera? Caiu, eu achei que eu tinha caído aqui. Também achei que eu tinha caído. Vambora. Vamos para um salgado. É legal que tá gravando, né? Deixa quieto. Parabéns, Gui, você tirou 10. acabou caindo, né? Opa, Foi mal. Peraí. Eu tô de olho aqui num outro computador. Qualquer coisa eu troco de computador. Peraí. Tá. Bem, aí meus projetos de pesquisa, né, envolvem, continuei fazendo a parte de otimização do desempenho de manipuladores. Também entrei um pouco mais nessa parte de comunicação, então a posição é, baseada no sinal de comunicação, né, dá para fazer baseado em modelos do sinal de potência, de tempo de viagem de mensagem, né, então eu trabalho com bastante nessa parte de robótica, instrumentação, né? Eu tenho um projeto também de construir um robô paralelo acionado por cabos, que aparece com isso daqui, né? Esse daqui é um manipulador acionado por cabos para simular um voo, né? Então a gente veja que a pessoa está nessa estrutura e essa estrutura é puxada, né, acionada por cabos. E eu tenho parcerias com professores da USP, da FPR e da UFSCar. Então tenho vários projetos aí, né, que por conta de parcerias com colegas até da USP mesmo, né, que foram contratados pelo TFPR, continuei com os professores da USP, né, então a minha orientadora, professores do ICMC também, que tive contato, então tenho alguns projetos aí em andamento com esse pessoal. Então, a estrutura da semana da nossa disciplina, né, como eu falei, vai ser bem assíncrona, né? Então, a gente não vai ter praticamente aulas síncronas. Então, eu vou focar muito no MATLAB, tá? Então, vocês vão ver que vão ter vários códigos do MATLAB, a gente vai fazer, né, a aplicação do que a gente for aprendendo com o MATLAB. E eu vou tentar, né, seguir essa média aqui, ó, de 4 vídeos por semana. Cada vídeo vai ter uma meia hora, até menos, viu, gente? Dependendo do assunto. Isso acaba variando, né? Então vai dar um total aí de 2 a 3 horas de vídeos por semana. Aí eu vou me disponibilizar, né, para ficar sempre ali para tirar dúvida. Eu não sei como que vocês são aí de horário, por exemplo, essa sexta-feira às 10 da manhã. Seria tranquilo a gente manter esse horário para eu me disponibilizar aqui no mesmo link para tirar dúvidas, fazer o acompanhamento? O que que vocês acham?
Por mim, sim, professor. Por mim também, professor. Para mim também, tranquilo. Tranquilo, professor. Tranquilo, pode manter. Bom, beleza. Então a gente mantém esse horário das 10 horas, né? Então eu vou ficar disponível naquele link do Meet, né? Que é o mesmo aí que vocês entraram, ele é fixo, né? E aí vocês podem entrar para tirar dúvidas, pedir sugestões. Não precisa ser só da disciplina, né? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a algum projeto aí que nesse sentido da disciplina, né? Vocês podem também vir conversar comigo, tá? Sem problemas. Bom, a gente vai ter 4 práticas, tá? Que vão ser no MATLAB. Eu vou pedir para vocês executarem, né, elaborarem, desenvolverem alguns códigos para, né, consolidar os conceitos que a gente está estudando. E também algumas coisas vão precisar ter uma parte em texto, né? Então, explicando o que vocês fizeram. Essas práticas, elas vão ter uma semana dedicadas para elas, né? Então, na semana que a gente tem a prática, não vai ter aula. Vocês vão ter só essa semana ali, livre, né, para vocês fazerem a prática, mas vocês podem entregar depois também, não precisa ser entregue nessa semana. E eu vou contabilizar a frequência, né, com essas práticas, mas, né, como elas vão contar a nota, também, né, não teria muito como vocês não deixarem de entregar elas. Mas mesmo assim, se vocês deixarem de entregar 2, por exemplo, né, já fica sem frequência suficiente, né, que precisa atingir 75%. Então, tem que entregar pelo menos 3 práticas para atingir o suficiente aí de frequência, beleza? Que é a maneira que a gente tem como contabilizar a frequência no assíncrono, né, o pessoal fala que é o EAD, né? A gente aqui na UFSCar, a gente não chama de EAD porque a gente vê, na verdade, como um ensino não presencial emergencial, né? Que a gente está substituindo o presencial como é possível, né? A gente não faz o EAD mesmo porque o EAD ele tem diferentes técnicas, né, de abordagem ali para fazer o processo de ensino-aprendizagem. Não é exatamente o que a gente faz, né, porque até o EAD ele tem avaliações presenciais. Então, não é exatamente o EAD, né, não é interessante a gente chamar dessa maneira. Bem, vai ter prova oral, né, porque, cara, eu fiz presencial já, a gente teve um semestre na graduação já, e não foi legal, sabe, fazer prova escrita. A gente sabe que a gente foi aluno já, graduação também, né? E a gente sabe que o que a gente quer é meio que entregar o material ali, beleza, né? Então, o pessoal copiava um do outro, procurava na internet resposta errada, colava lá e foda-se. E era isso, sabe? Então, assim, não é legal, acho que. E aí isso dá pra gente substituir por uma conversa aí, então vai ser uma discussão sobre um assunto, né? Eu vou apresentar algumas perguntas ali para vocês, vai ser individual, né, claro. E aí eu faço uma pergunta para vocês sobre algum assunto, mostro alguns gráficos, peço para vocês discutirem, né, sobre aquilo, explicar, enfim. Então, uma conversa, uma entrevista, tá? Podem ficar tranquilos, não vai ser nada demais, uma conversinha ali de 15 a 20 minutos cada, né, então uma coisa bem tranquila. E provavelmente, então, como vocês têm esse horário livre aí das 10 horas, né, seria mais ou menos na semana que está, né, ali marcada, essa prova oral, seria também nesse horário das 10 horas, né, porque se a gente fizer 20 minutos cada, dá 6 horas certinho aí, né, 6 alunos, 20 vezes 20 dá 120, 2 horas, beleza? Então, seria das 10 ao meio-dia. Como que vai ser, então, as notas, né? As notas, elas vão ter uma média ali, aritmética das práticas que vale P, né, das 4 práticas, vai ter a prova oral do meio do semestre, então chamei aqui com POM, né, prova oral do meio do semestre, e uma prova oral do final do semestre. Então, essas notas, né, elas são
ponderadas dessa maneira aqui. Então, peso 5 para as práticas, 2 para a prova oral do meio do semestre e 3 para a prova oral do fim do semestre, ok? Então, a gente precisa ter uma nota igual, né, maior ou igual a 6 e 75% de frequência para ser aprovado. Como na pós a gente tem, na verdade, uma nota que é conceito, na verdade, né, um conceito em letra ali, A, B, C, D e E, a gente tem, eu coloquei MF aqui, mas enfim, é a nota final, né, a média final é a mesma coisa aqui, tá? Eu troquei aqui. Ela é separada, ela é categorizada aí dessa maneira, tá? Então, acima de 8,5, nota A, 8,5, 7, nota B, né, e assim por diante. Então, a gente tem que tirar acima de 6, né, se ficar com C, já é considerado aprovado, né, mas né, tem essas outras categorias aí. Então, abaixo disso aqui, D e E, é reprovado, tá? O cronograma, então. Então, nossa disciplina de sexta-feira, e aqui são as sexta-feiras que a gente vai ter nesse nosso semestre. Hoje está acontecendo essa aqui, do 12 de março. E aí, na próxima semana, então, vai ser esses temas aqui. Então, eu vou disponibilizar lá no AVA, semana 2, né? Então, eu vou colocar os vídeos no YouTube e os links nessa semana 2 também. Eu coloco sempre tudo numa playlist. E essa playlist e esses vídeos, eles são não listados, tá? Então, vocês precisam acessar o link do vídeo, né, ou da playlist no AVA. Como o AVA às vezes cai, eu sugiro que vocês salvem o link da playlist, né? Porque aí eu coloco tudo na playlist, tanto de todas as semanas, né? Então eu vou subindo lá, e aí vocês vão, eu separo por nome, né? Então aula 1 ponto alguma coisa, né? Por exemplo, essa aula aqui vai ser a 1 ponto, não, eu não faço isso na aula síncrona, eu não coloco coloco aula semana tal, né? Síncrona daí. Mas quando é gravado, eu coloco, então a semana que vem é a semana 2, né? Então fica 2.1, 2.2, 2.3, então vocês conseguem se organizar dessa maneira. Então é sempre a semana e ponto aula, tá? Então na semana seguinte vai ser a prática, não vai ter aula gravada, e depois a semana 4, que eu chamo lá na frente, né, que é a transformada de Fourier, essa daqui, seria a aula 4 ponto alguma coisa, né, então vai seguindo essa ordem aí. Bem, aqui são os temas, né, não sei se vocês conhecem algum desses temas, eu vou falar para vocês que eu não tenho material todo isso aqui preparado ainda, eu estou preparando ao longo do semestre, então, confesso que é uma disciplina pesada, tá? Não é simples. Se vocês fossem pegar aí uma disciplina de graduação, ela iria até no máximo transformada inversa de Fourier aqui, que teria um pouco de análise espectral, talvez falar um pouquinho de vazamento e harmônicos, mas nada de padding. Eu acho que não falaria de padding na graduação. Então, a gente começaria a partir daqui, né, também filtro se fala um pouquinho na graduação, né, mas de maneira um pouco mais simples, e então a gente vai fazer uma disciplina pesada, porque são praticamente 2 disciplinas de graduação, mas algumas coisas que não são dadas na graduação, né, um pouco mais aprofundado, então é uma disciplina que a gente vai abordar muitos assuntos, né, tá. Então, assim, o que eu espero de vocês é que vocês tentem acompanhar semana a semana, porque como vai ser uma coisa pesada, né, e se acumular, vocês não vão conseguir acompanhar depois, né. Então, tentem acompanhar semana a semana, os vídeos, né. A gente vai ter poucas atividades para entregar, que são as práticas, né, como eu falei. Então, tentem se dedicar sempre, né, bem compassadamente, né, para vocês não se perderem, já que são temas bem pesados, tá?
Acredito que alguns de vocês saibam algumas coisas que estão aí, né? Então, talvez alguns tenham um pouco mais de facilidade, mas quem tiver dificuldade pode me procurar para tirar dúvidas, ok? Então, como eu falei, todo o material vai estar disponibilizado no AVA. O link do Meet é permanente. O e-mail cadastrado no AVA 2 lá foi o que eu utilizei até para conversar com vocês, né? Nem todo mundo me respondeu. Vocês que não me responderam, vocês receberam o e-mail? João, preciso dar uma olhadinha, viu? Não, você recebeu, você me respondeu. Ah, respondi. Ah, tá. Achei que era do. É o e-mail que eu estava marcando a aula para as 10 horas. Eu recebi No e-mail, acho que no e-mail tinha 4 pessoas só, não tinha 6. Eu recebi, só que acho que eu respondi errado. Acabou que depois eu nem fui responder de novo. Ah, tá. Não, tudo bem. Eu recebi, mas eu acho que não respondi também. Deixa eu dar Não, uma olhada. beleza. Não, tudo bem. Se vocês receberam, tudo bem, porque eu fiquei até meio assim, porque a gente não tem um sistema que nos dá o e-mail de vocês, né? Só, eu tenho um sistema que lança só. Então, por exemplo, o e-mail que vocês cadastram para fazer a matrícula, não sei se é exatamente o e-mail que eles utilizam lá no AVA 2, entendeu? Então, por isso que eu fiquei meio em dúvida. Mas beleza, se vocês receberam, eu vou utilizar esse meio de comunicação para conversar com vocês, ok? E também, como eu falei, né, portas abertas aqui. Então, se vocês quiserem vir conversar, pedir ajuda em qualquer coisa aí, né, sei lá, burocracia, tá com dificuldade de fazer alguma coisa de projetos do mestrado aí de vocês, podem vir conversar comigo que é tranquilo, tá, gente? Não tem nenhum problema, portas abertas aqui pra gente conversar. Aqui tem algumas bibliografias. Eu acredito que essa do Oppenheim aqui é a principal, tá? Mas a gente vai usar muito o MATLAB, então se vocês quiserem procurar essa daqui também é interessante. Tem alguma, essa aqui eu acho que acho que eu nem estou usando essa aqui, tá? Ela é complementar, ok? Eu também estou usando muita coisa desse curso aqui, então eu fiz ele, tá? Por conta da disciplina também. Ele é muito legal, ele tem muitas coisas do MATLAB, eu vou utilizar muitas coisas que eles disponibilizam lá também nesse curso. Então, se vocês até quiserem fazer depois esse curso, ele não é muito longo, ele é bem curto, né? E tem coisas a mais que eu não vou falar aqui na disciplina, porque realmente ficaria muito pesado, né? A gente não teria como acompanhar tudo. Então, eu vou utilizar bastante desse material deles. Então, se vocês quiserem depois pegar lá também no DEMI, né, ele é bem legal para que vocês tenham uma coisa a mais, né, complementar, se vocês quiserem. Bom, dessa apresentação, seria só isso, né? Eu queria que vocês me falassem um pouco sobre vocês, rapidinho aí, se vocês já estão no mestrado, né? Eu acho que tem um aluno especial só, né? Vamos por ordem aqui, pode ser? O Gabriel Mancini, você poderia falar? Claro, posso sim. Eu já sou aluno do programa, né? Eu sou orientado da professora Tatiane. E o Aham, Ricardo ficou aí, agora entrou esse semestre como meu orientador. Eu fiz as matérias semestre passado de Smart Grid e de metodologia científica. Agora eu estou no processo de criação do banco de dados para poder começar a fazer simulações, né? A minha área que a gente vai trabalhar é estabilidade transitória. E estou desenvolvendo o banco de dados agora. Tenho o projeto assim escrito, né? Que a gente tem que escrever até os primeiros 6 meses. E agora eu pretendo começar a trabalhar com a qualificação. E além da disciplina do professor, eu estou fazendo a disciplina de mineração de dados também com o professor Ricardo. Ah, legal. E você é formado onde? Eu me formei na UTFPR, de Medianeira. Ah, Inclusive o professor Amilcar, que dá aula hoje a ele, foi professor lá, né? sei. E tem alguns professores meus de lá que se formaram aí na USP também, fizeram doutorado, a professora Cristiane Lyons, Uhum. e tem um outro professor que também fez em Itajubá, que também tem algumas parcerias aí com a É galera da USP. elétrica mesmo Né? que você fez? Isso, me formei em Ah, engenharia legal. elétrica. Uhum. Ah, legal, legal. Beleza.
Você quer falar mais alguma coisa? Tranquilo, foi isso aí mesmo. Tá. O Gabriel Rodrigues, por favor. Olá, bom dia. Tá me ouvindo? Bom dia. Me Tudo ouvindo bom? bem? Sim, sim. Bom, eu sou formado na UFSCar, em Engenharia Elétrica, 2019, e sou orientado da professora Tatiana Pazelli, desde 2020, entrei em março do ano passado, foi o primeiro ano de mestrado agora. Eu fiz as matérias de metodologia científica semestre passado, e esse estou fazendo a do senhor, e a de mineração de dados do Ricardo também. Ah, A legal. minha área de pesquisa é manipuladores robóticos aeroespaciais, complicação para captura de detritos espaciais. É mais modelagem matemática e simulação em MATLAB mesmo. E sistema de Ah, sim. controle também. Foi você que eu fui banca de TCC? Foi, Ah, legal. exatamente. Ah, A legal, gente seguiu legal. nessa área e está evoluindo um pouco mais agora para captura de alvo, aplicações Ah, sim. mais factíveis. É Ah, bem isso. legal. Ah, muito bom. Ah, que bom que você continuou. Bom. Quem mais aqui? Henrique, por favor. Opa, bom dia. Bom dia. Bom, eu me chamo Henrique, né? Eu sou formado na elétrica aí da UFSCar, então estou retornando essa universidade. Aí eu fiz com o Luiz já essas 3 matérias no semestre passado, a gente fez 3 matérias com um aluno especial, a gente fez a matéria do Arlindo, de sinais biológicos, a de metragem de metodologia e mais uma matéria que era, meu Deus, Análise de processamento de sinais com Roberto, né? do Roberto, isso, do Roberto, isso. A gente tá meio que aproveitando essa pandemia para poder fazer EAD, né? Sim. Ver calhar. Eu tô Quem que é o fazendo seu orientador? eu Ah, tô sendo desculpa. orientado pelo Arlindo, né? Aham, A gente tá decidindo um pouco o tema ainda, tô repensando aham, o que eu vou certo. fazer. Você já está como aluno esse semestre, você entrou agora esse semestre. A gente entrou agora nesse semestre aí. Ah, beleza. Então aí tem que definir, né, o projeto agora no começo Uhum. desse ano ainda. Sim, sim. Sim, beleza. É isso. Aí depois o Luiz, né, Luiz, por favor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Luiz. Como o professor disse, nós fizemos graduação juntos ali, terminamos em 2012 ali. Sou formado em engenharia mecatrônica pela USP, tá? Eu entrei no programa como aluno regular esse semestre, já fui, como o Henrique disse, já fiz 3 matérias. Meu orientador é o João, né? Professor João. E é isso. E o seu projeto é o quê? Professor, eu trabalho aqui na Whirlpool, né? Meu foco aqui é desenvolvimento de algoritmos baseado principalmente para a fase de centrifugação de lavadoras, tá? De eixo vertical. E o meu projeto ali vai ser a utilização de redes neurais ali para principalmente na detecção de cargas desbalanceadas, tá? Para tentar mensurar e quantificar cargas desbalanceadas por meio de sinais indiretos ali de uma máquina de lavar. Tá bom? Tá ótimo. O Luiz foi um presente, na verdade, né? A gente foi amigo aí durante a graduação e ele foi para as empresas e eu fui para a pesquisa, né? Isso aí. Aí depois, agora que eu entrei na UFSCar, ele já apareceu lá, queria fazer mestrado, não sei o quê. Aí eu falei, nossa, bora fazer então, né? Porque para mim é um prazer. Para mim também, João. Obrigado. Marcelo, por favor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Marcelo. Eu sou formado na UFSCar no ano de 2020, no curso de Engenharia Elétrica também. Imagino que eu seja o único aluno especial aqui nesse semestre. Estou dando início agora no mestrado. Além dessa matéria de processamento de sinais, estou fazendo metodologia científica e também a matéria do Ricardo, que é mineração de dados. Minha orientadora é a professora Tatiane Fernandes, e que a ideia do mestrado é seguir mais ou menos o raciocínio que eu já tive no meu TCC, né? Que era a parte de segurança dinâmica, análise de estabilidade transitória de sistemas elétricos de potência. Então, a ideia é seguir nesse sentido, só que a gente ainda não definiu muito bem o que nós vamos apresentar de projeto no mestrado. Está bem no começo mesmo. Ah, sim. Como aluno especial, a gente vai meio que matando as matérias e fazendo algumas coisas do projeto, assim, né? Aproveita esse tempo mais por conta das matérias mesmo. Então você é formado em elétrica também, né? Eu acho que a maioria aqui né? Então, legal. Eu acho que sim. Uhum. Beleza, Marcelo.
Rogério, então, por favor. Olá, gente, bom dia. Bom dia. Eu sou formado em computação, né? Tenho e também tenho sua formação na área de gestão empresarial. Não tem muita coisa assim da elétrica, mas atualmente eu faço a disciplina do professor aqui, do professor João e do professor Ricardo, né? Mineração. Uhum. E também estou fazendo metodologia científica com a professora Tatiane. Uhum. Orientador professor Valdinei. E a gente está trabalhando, quer dizer, tentando achar um projeto ainda assim que se encaixe para os dois, né? Até o momento a gente está pensando em trabalhar com Deep Learning para giardia, né? Detecção de giardia no processamento de imagem. Ah, certo. E você entrou como... Você não foi aluno especial semestre passado? Não, já entrei esse semestre Já como regular. ingressou, já. Isso. Aham. Ah, sim. Beleza. Não, assim, você vai ver que agora no começo é meio que isso mesmo, né? A gente vai fazendo as disciplinas e definindo o projeto, né? Meio difícil se dedicar ao projeto integralmente junto com as disciplinas, né? A gente acaba dando uma prioridade para as disciplinas no começo. Mas bem legal, viu, Rogério? Você acabou entrando direto, né? Eu acho que você vai ter uma experiência um pouco diferente do pessoal que acabou é, entrando como aluno especial um pouco antes, né? Você está fazendo 3 disciplinas, né? Isso. É. Eu acho que é um bom número, assim, você vai conseguir matar meio que rápido os créditos aí, e aí no segundo semestre capaz de você conseguir dar um andamento mais rápido, né? No projeto. Espero. Você trabalha, Rogério? É. Trabalho na FATEC, né? Aham. Sou auxiliar docente da FATEC. Ah, legal. Então é bom dar uma, uma maneirada às vezes, né? Porque muita coisa, né? Como esse semestre está remoto na FATEC, eu trabalhando 1 hora, 2 horas por semana, então eu Ah, é achei pouco. melhor fazer isso, achei melhor fazer já Ah, as 3, parece que semestre que vem eu volto, né? Aí cumprir entendi. 40 horas também seria mais complicado. Ah, sim, faz sentido. Não, beleza. Não, tranquilo. Então, assim, vocês vão ver que eu não vou cobrar muita coisa, né? Vocês viram que as práticas ali elas são um pouco mais difíceis, né? Por ter a semana livre, mas ela não toma muito tempo também, não, né? Vai ser mais a questão das aulas, porque, né, na pós-graduação, a gente, né, pelo menos eu tenho essa visão, né? Que vocês estão aqui porque vocês querem estudar, vocês querem fazer, né? Então não tem por que eu ficar falando, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Não é mais a visão de graduação, né? Bom, beleza, muito bom conhecer vocês, né? Porque é meio difícil até que a gente não tá aí no presencial, né? Acaba não tendo esse contato direito. Então, eu vou fazer uma apresentação agora para motivação. E aí eu vou passar algumas coisas lá do MATLAB também. Bom, primeira coisa que a gente precisa ter em mente, né, é a diferenciação entre grandeza e sinal, né? O que que é uma grandeza física e o que que é o sinal que a gente vai trabalhar. A grandeza física, ela é uma propriedade, né, de um fenômeno que a gente consegue medir, né, ou um corpo ou substância, né? Então, se o corpo está em movimentação e a gente quer medir a posição, né? Então, a posição é a grandeza que a gente está querendo medir. Ou um ambiente que a gente está querendo controlar temperatura e umidade. A temperatura e a umidade são as grandezas, né? Mas, e o sinal? Qual que é a diferença, né? O sinal são os estados dessa grandeza física, ok? Que a gente obtém através de um sensor, que ele pode ter significado ou não. Então, esse sinal, né, ele pode ter ruídos, ele pode ter distúrbios, né? Então, esse sinal ele pode ter um significado que a gente interpreta para saber como que a gente está medindo essa grandeza física, ou esse sinal ele pode estar tão ruidoso que ele não vai ter significado nenhum. Ele pode estar totalmente corrompido ali, a gente não tem como
tirar significado dele. E é isso que a gente vai ver, basicamente, na disciplina, né? Como que a gente separa a parte corrompida, né, a parte ruidosa do sinal, da parte que faz sentido para a gente, que a gente quer saber, né, que a hora que a gente está medindo alguma coisa, a gente está fazendo essa medição através de um sensor, a gente está querendo, né, saber como que essa grandeza física está se comportando, como que é a movimentação, né, como que é a dinâmica dessa grandeza física, se ela está, então, por exemplo, né, se é uma vibração, né, qual que é a vibração dessa grandeza física e qual que são os ruídos, né, aquelas frequências que estão, na verdade, ali atrapalhando, na verdade, né. Então, a gente tem que separar o que, que é significado e o que, que é sinal indesejado, ok? Então, são essas duas coisas que a gente vai ter que ter em mente quando a gente estiver trabalhando, ok? Quando vocês forem fazer qualquer tipo de experimento, é isso daqui que vocês têm que ter em mente, ok? Então, aqui tem alguns exemplos, né? O áudio, por exemplo, né? A gente vai captar ali, né, com um microfone, mas o áudio, na verdade, ele é, né, uma oscilação mecânica, né, uma vibração mecânica que é propagada pelo ar. Então, esse sensor, na verdade, né, a gente está vendo a vibração mecânica que está acontecendo no ar, e esse sensor ele transforma essa vibração em um sinal elétrico, certo? Então, veja que essa grandeza, que é a vibração mecânica, que a gente chama de som, né, áudio, na verdade, ela é transformada num sinal elétrico quando a gente faz esse sensoriamento. Tem também quando a gente, esse eletromiógrafo, né, que é quando a gente mede como que a gente está mexendo o músculo, quais são os sinais que a gente manda, né, quando a gente está mexendo o músculo, enviamos sinais elétricos, né, através do nosso sistema nervoso para mexer o músculo, e é possível medir isso, né, esse eletromiógrafo faz isso. Então, a gente tem essa medida que é transformada, né? E também tem ruídos, a gente vai ter muito ruído ali, né? Qualquer mexida que a gente dá no braço ali, se a gente quiser identificar qualquer movimentação que a gente está fazendo, um dedo, por exemplo, a gente está mexendo a mão ao mesmo tempo, né? Então, a gente precisa aprender a misturar, como separar, né, essa mistura que acaba acontecendo na hora de medir. Também podemos fazer isso, né? Identificar características diferentes do sinal. Né? Não só separar o ruído, mas separar significados diferentes também. Né? Tem essa possibilidade. Um outro exemplo que a gente vê aqui, né, são a movimentação que a pessoa está fazendo. Mas como que a gente mede essa movimentação? Aqui tem sensores que são IMUs, né, sensor inercial, que a gente chama, dentro dele tem acelerômetros e giroscópios nos 3 eixos, né, a gente tem um sistema ali de coordenadas e esses sensores, acelerômetros e giroscópios, estão voltados para esses 3 eixos e a gente consegue medir velocidade de rotação e aceleração linear, né, e através de modelos a gente consegue identificar a movimentação. E tem todo um tratamento desses acelerômetros, né, como que a gente faz a integração, por conta do ruído que esses acelerômetros têm, a hora que a gente faz a integração para a posição, tem propagação de erro, né, então a gente precisa tentar limpar o máximo possível os ruídos desses sensores, né, na hora de fazer a integração. Então tem tudo. Tá vendo que eu estou querendo medir posição, mas na verdade eu estou medindo aceleração, estou medindo velocidade, né, o giroscópio mede velocidade. Então estou medindo outras coisas, porque é o que a gente consegue medir através do sensor, né? E aí fazendo alguns tratamentos, né, então preciso tirar ruído, preciso tirar distúrbios, né, identificar o que é sinal que faz sentido e o que não faz, para poder fazer a minha integração e aí realmente medir a grandeza, né, fazer a estimativa da grandeza que eu realmente quero medir. Então tudo isso
a gente precisa ter em mente quando vai fazer um experimento, certo? A gente não pode simplesmente utilizar aqueles dados de forma direta, né? A gente precisa pensar nas propagações também que aquele sensor pode causar na nossa estimativa de grandeza. Então, o radar, né, ele mede ondas eletromagnéticas, então ele consegue captar essas ondas e transformar em sinais elétricos que a gente entende como um sinal, e também muito ruidoso, aí também tem que fazer todo o tratamento, né, como eu falei. E esse aqui é o único que tem um exemplo aqui que não tem um sinal que é um sinal elétrico, né, que a gente faz a transformação para um sinal elétrico. O sinal que a gente tem aqui, ele é uma dilatação do mercúrio dentro desse tubo aqui. Então, quando a temperatura aumenta ou diminui, né, existe a dilatação ou a contração do mercúrio dentro do tubo. Então, veja que o sinal que a gente está utilizando, na verdade, é um sinal contínuo, né, um sinal que ele é físico ali, né, ele tem uma dilatação que é proporcional à temperatura. E aí a gente considera essa dilatação como um sinal que faz sentido para a gente para medir a temperatura. Então, são duas coisas diferentes, né? Então, o sinal é uma maneira que a gente tem, né, que a gente modela, que a gente pensa, que a gente realiza transformações para entender uma grandeza que a gente quer medir. Ficou claro isso, pessoal? Tá? Beleza, né? Sinal e grandeza é, é uma coisa. Eu vou falar mais disso nas aulas gravadas, tá? Grandeza e sinal, a gente vai falar bastante disso, mas quando a gente quer medir, né, a gente sempre vai ter nas mãos os sinais, na verdade, né? A gente sempre está procurando medir alguma grandeza, mas não necessariamente a gente vai medir aquela grandeza diretamente, tá? Essa que é a ideia aqui. A gente vai fazer algumas artimanhas, né? A gente tem algumas ferramentas, né? Algumas técnicas para poder chegar na grandeza que a gente quer. Então, o processamento de sinais é quando a gente tem esse sinal na mão e a gente vai fazer o estudo, a análise ou a manipulação desses sinais, né, através dessas teorias metodológicas para a extração de características ou informações das grandezas que a gente quer medir, né? Não só grandezas, mas também eventos, né? Como eu falei, eu quero mexer o braço aqui, né? Quando que eu vou quando eu mexo o braço, existe um pico lá na minha medida do eletromiógrafo, né? Então, esse pico, como que eu passo um filtro ali para identificar aquele evento dentro de um sinal super ruidoso, né? Ele acontece ali, mas ele está meio que mascarado. É possível fazer isso, tá? Então, a gente quer utilizar essas metodologias para definir encontrar, né, características e informações. Então, transformar os sinais em um formato mais apropriado para um uso também de aplicações específicas. Às vezes, então veja que vão ter dois momentos diferentes que a gente pode falar de tratamento dos sinais. Um momento é quando você faz a aquisição do seu experimento. Então, você fez a coleta de dados lá, você tem vários dados que você quer observar para tentar definir aquele comportamento ou aquela característica, enfim. E aí você vai fazer, então, um pós-processamento, né, que a gente chama de um tratamento dos dados que você já tem, né? Mas, nesse caso aí, que é transformar os sinais para um formato mais apropriado para uso em aplicações específicas, a gente está falando de um tratamento em tempo real, né? Uma aplicação ali, o sinal ele tem que já entrar nessa aplicação específica de uma maneira adequada, né? Então tratada, para que ele funcione direito. Então, muitas vezes isso, né, tem a ver com controle, automação. Então, vocês querem fazer um filtro ali em tempo real para que o seu sinal realimente o seu controle de uma maneira suave, né? Os ruídos atrapalham muito o controle. Então, é interessante que a gente tenha um tratamento aí do sinal também. Então, às vezes, a gente vai ter
esse tratamento tanto em pré-processamento, né? Então, um tratamento em tempo real ou um pós-processamento. Vocês vão coletar todos os dados e aí vocês vão fazer o tratamento. E o processamento de sinais, ele é a relação entre a decisão e as ferramentas que vocês vão ter em mãos. Se vocês procurarem na internet aí, né, muita gente fala de Python, tudo, né? Python tem muitas bibliotecas também de processamento, de inteligência artificial, né? É interessante você utilizar essas ferramentas, mas quanto mais ferramentas prontas vocês têm, mais enrijecido vai ser o seu tratamento, né? Porque você fica à mercê, né? Você fica dependente dessas bibliotecas que já estão prontas. Às vezes, ela não atende o que você quer, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com essas ferramentas. Então, se a sua decisão é utilizar essas ferramentas e você considera que ela já é suficiente, beleza, você pode usar aquela ferramenta pronta e ok, sabe? Não tem problema nenhum. Mas muitas vezes ela não te dá exatamente, você não tem tudo em mãos, né, para você poder fazer o tratamento que você quer. Né? Então aí entra a decisão de você fazer o seu próprio código, né, e aí você ter totalmente o poder sobre o tratamento desses dados, ok? Então existem uma relação aí que são contrapostas, né? A decisão, quais são as características que você quer retirar, quais são as informações que você quer obter, né? E aí procurar ferramentas para fazer isso, ok? Então, essa soma aí precisa ser muito bem pensada, né, na hora de vocês realizarem o tratamento dos seus experimentos, dos seus dados. Essas ferramentas, né, de forma mais de base, né, elas vão te dar algumas dessas funções aqui, ok? Então, a mais básica, quando a gente fala de tratamento de dados ali, é filtros, né? A gente quer filtrar, a gente quer passar frequências baixas apenas, frequências altas. Ah, eu quero passar apenas uma determinada faixa de frequências, ou não, eu quero eliminar essa frequência aqui, porque eu sei que essa frequência é onde acontece um distúrbio, né, alguma coisa nesse sentido, um ruído, né, que seja. E a gente tem esses filtros, né, de forma bem definida em algumas ferramentas, né? Mas esses filtros eles podem ser construídos de maneiras diferentes, que é o que a gente vai ver também nesse curso. Então, essa construção de maneiras diferentes, elas podem impactar no seu tratamento de dados, ou não. Então, aí entra essa decisão que eu falei. A gente pode ter ou não a o uso da ferramenta fechada lá, porque você só quer passar mais ou menos um filtro ali, não importa como ele está sendo construído, né? E aí passou, beleza, funcionou o que você queria. Às vezes não, às vezes você precisa que ele tenha, né, um formato, essa rampa que ele faz aqui, ela precisa ser mais íngreme ou não, ela tem que ser mais suave, né? Tem todas esses requisitos que a gente vai ter na hora de construir um filtro. Interpolação, eu não vou falar de interpolação nesse curso, mas a interpolação ela é importante quando você tem poucos dados, né, e você precisa reconstruir o seu sinal de maneira que você tenha dados, né, pontos dos seus dados de forma intermediária aqui. Então você pode fazer uma interpolação linear ou você vai poder fazer uma interpolação cúbica, né? Então veja que tem diferenças. Vocês podem fazer uma spline, vocês podem fazer, né, diferentes interpolações, né, maneiras que vocês vão fazer as interpolações aqui, para que vocês atinjam, né, uma reconstrução do seu gráfico, seus dados intermediários aqui. Análise em frequência vai ser a base praticamente do nosso curso aqui. Né? Então, você tem aqui, ó, aqui é bem legal de ver, você tem uma análise
no tempo, né, os seus dados aqui variando no tempo, ok? E aí, essa variação aqui no tempo, ela é reconstruída a partir de somas de ondas senoidais com frequências diferentes, né? Veja que aqui são uma frequência bem alta, essa aqui uma frequência média, né? E aqui uma frequência bem baixa. Então, a soma dessas frequências nos dá esse sinal aqui no tempo. E aqui é a análise em frequência. Então, veja, é como se a gente estivesse olhando daqui, né, essas ondas. Então, a gente vê a amplitude, né, e em que frequência que ela está acontecendo. Então, a gente vê a amplitude e em que frequência que ela está acontecendo. Essa coisa pequena que a gente vê aqui, que são uma amplitude baixa, né, que acontece ao longo da frequência toda, a gente vai ver muitas vezes, porque isso aqui é basicamente ruído. Então, a gente vai fazer filtros para que essas frequências aqui se sobressaiam em cima do ruído, ok? Isso aqui a gente vai ver bastante ao longo do curso, tá? De maneiras diferentes até. Então, ficarem bem atentos. E isso daqui, né? A gente vai ver isso aqui agora, daqui a pouco no MATLAB. Ela é a análise da frequência no tempo, né? Uma análise de tempo e frequência ao mesmo tempo, né? E as cores aqui estão indicando a amplitude. Isso daqui, ela é interessante por quê? Porque nem sempre a frequência, ela ocorre o tempo todo no tempo. A gente vai ver isso acontecendo de maneira bem clara ali no MATLAB, isso, tá? Se a gente olhar só a frequência aqui, né, e a amplitude, a gente vai ver que, nossa, essa frequência aqui está acontecendo bastante, né? Essa amplitude está bem alta. E aí, a hora que a gente plota a frequência no tempo, a gente vê que ela acontece só em algum momento, né? Então, aqui depois desse tempo aqui, né, ela ficou bem mais azul escura. E aqui atrás, ela está bem mais amarela, né? Que aí, quando a gente tem amplitudes altas dessas frequências nesse tempo aqui. A gente vai ver isso acontecendo. E essa aqui é a análise mais interessante, na verdade, né? Que a gente consegue tirar uma visão maior sobre isso. Isso aqui é o espectrograma, tá? Que eu estou falando. Isso aqui a gente chama de espectrograma. Convolução e wavelets eu nem vou colocar aqui, porque isso envolve um pouco mais de estudo, mas a gente vai ver isso, né? Se vocês olharem lá no nosso cronograma, tem lá para a gente estudar. O wavelet, de maneira geral, é um padrão, né, uma onda padrão que a gente utiliza, e convolução são multiplicações de ondas na frequência, tá? Então, isso a gente vai ver com mais calma mais para frente, e aí vocês vão entender, né, como que a gente faz isso e por que que a gente faz isso. E por fim, né, falando das aplicações todas essas ferramentas que a gente vai ver, né, a gente vai ver o exemplo de um processamento de sinal de áudio, agora, como a gente faz um filtro simples, mas também pode ter processamento de imagem, processamento de vídeo, né, comunicação sem fio, né, porque tudo isso envolve, né, frequências. Então veja que tudo que a gente está falando aqui envolve frequências, né, um sinal de comunicação, as imagens, então como ela é codificada, pode ser em frequência, né, controle de processos também, então a gente vai fazer um filtro, né, como eu falei, em tempo real ali para condicionar o sinal e fazer o controle de forma adequada. Extração de características, que é quando ocorre um evento bem definido. Eu não coloquei no cronograma, tá? Essa questão da extração de características, mas eu quero no final, se eu conseguir fazer toda a disciplina, colocar uma aula disso e eu não vou cobrar, tá? Mas eu quero falar sobre extração de características porque é uma coisa bem interessante, né, na hora da gente fazer o tratamento do sinal. Se eu não conseguir fazer, eu vou indicar um vídeo no YouTube para vocês verem, tá? Que aí vocês conseguem pelo menos ter uma ideia do que eu estou falando aí. E também pode ser feito com compressão de dados, né? Porque imagina, vou até voltar aqui. A gente tem todos esses dados no tempo aqui, né? Imagina, a gente tem aqui para cada, sei lá,
um milissegundo, né, um ponto aqui. Então, imagina quantos dados que a gente está tendo que salvar aqui, né? Mas imagina que se a gente transformar isso aqui em frequência, e se a gente falar que, souber, né, que essa frequência ocorre todo o tempo, né, nessa janela de tempo aqui, a gente precisa só de amplitude, né, da frequência e da fase dessa onda. Então, a gente teria 3 características por onda aqui, né? Então, a gente precisaria saber apenas, né, então, 3 vezes 3, 9. 9 características, né, para construir todo esse sinal aqui no tempo. Então, às vezes, a gente teria aqui, sei lá, 1000 dados contra 9. A gente tem uma compressão de dados muito eficiente, né, 9 por 1000. E outros, né, aí que vocês puderem imaginar, comunicação, né, como eu falei, música, então processamento de sinais de áudio, né, enfim, o que vocês tiverem ali de qualquer obtenção de dados, né, para vocês retirarem alguma informação, né, vocês vão ter que utilizar esses tratamentos que a gente vai aprender aqui ao longo da disciplina. Então, vou passar aqui para o MATLAB, né, aqui a gente tem uma função, né, que eu vou pegar aquele arquivo lá que eu coloquei para vocês, né, que eu chamei de coruja. Esse arquivo eu tirei de um vídeo do YouTube, né, se vocês quiserem pegar o vídeo, ele é bem maior, né, então eu cortei ele para ele ficar pequeno. Então, se vocês baixaram ali, ouçam ele rapidinho, ele tem 15 segundos. Quando vocês ouvirem, manda ali no chat que vocês já terminaram. Professor, vou ter que sair agora às 11, tá? Ah, tudo bem, Henrique. Qualquer coisa, Beleza. depois você olha no gravado, tá? Eu já ouvi o áudio, aí depois eu vou dar uma briguinha assim. Beleza. Beleza? Valeu, viu? Até mais. Até mais. Professor, você poderia, por favor, mandar esse link do YouTube rapidinho aqui no chat? Tá, mas você baixou os arquivos lá ou não? Baixei, mas eu tô no meu computador pessoal, tô baixando aqui na correria. Tá. São os Obrigado. primeiros segundos só, tá? Até a coruja piar. Pra vocês só entenderem o que eu vou fazer. Eu vi aqui também. Beleza. Eu vi também, professor. Beleza. Feito. Ok. Então, é o seguinte. Então, eu retirei, né, transformei esse áudio na vibração, né, porque o áudio é uma vibração mecânica, então a gente tem uns dados dele lá vibrando, eu vou plotar eles, e também a frequência em que ele é aquisitado, né, a frequência de amostragem, que a gente precisa ter isso quando a gente vai fazer os nossos dados, ok? Nosso tratamento. Aqui é só uma construção, tá? Então, peguei o tamanho aqui para plotar, transformei o vetor de tempo aqui, da maneira, utilizando a frequência de amostragem, então, para ele ter o tempo exato, né, em segundos, e vou plotar esses dados aqui, tá? Então, plotando esses dados, a gente tem 2 canais, tá? 2 canais que eles aquisitaram esse áudio. Então, veja que no começo eles são sinais com amplitude baixa, né? Aí às vezes aparecem alguns picos aqui, né? E aí aqui no final é quando a coruja pia. Então veja que acontece, né, uma amplitude bem grande. A gente consegue identificar quando a coruja está piando. Então eu quero obter esse áudio aqui, né? Sem toda aquela piação de outros
passarinhos, tem, acho que um riacho, sei lá, tem muitos barulhos, né, que estão de fundo, mas eu quero ouvir só a coruja, só quero ter a coruja, beleza? Então eu sei que acontece nesse tempo aqui, entre 12 e, sei lá, 17, beleza? Então, a primeira coisa que a gente consegue observar aqui é que ela acontece nesse tempo, mas a gente tem outras coisas acontecendo aí no meio. Esse código aqui, ele toca o mesmo áudio, tá? Usando o MATLAB. Então, depois, quando vocês quiserem rodar o código, né, vocês podem descomentar essa linha aqui, que ele vai rodar o áudio original. Então, aqui eu defini uma faixa de frequências de interesse. Isso aqui, se vocês não entenderem, não fica na cabeça, porque a gente vai falar de tudo isso, tá? Então, eu vou tirar a transformada de Fourier e aí ver em qual frequências que esse som está acontecendo. Tá? Então, esse som ele vai acontecer em determinadas frequências. E aí eu vou plotar aquele gráfico, né, em que a gente vê a amplitude pela frequência. Então, em qual frequências a gente tem amplitudes altas. Então, aqui a gente tem amplitudes acontecendo, né, altas, entre 10 e 200 aqui, mais ou menos, né, acontece essa amplitude. Essa amplitude bem alta, ela acontece aqui entre 400, né, e 800, mais ou menos. A gente tem uma outra amplitude acontecendo aqui a partir do 1000, e depois umas bem pequenas, né, talvez essa aqui poderia representar alguma coisa, né. A gente não sabe direito o que essas amplitudes representam, mas a gente já consegue observar quais frequências que seriam de interesse. A gente já tem uma noção, né, que elas acontecem nesse, nesse intervalo aqui, né, do espectro em frequência. Uma outra coisa que a gente pode fazer, eu vou até comentar aqui, por enquanto, né, é ver o espectrograma, que é aquele frequência pelo tempo. Então veja que em frequências bem altas não está acontecendo nada, né? Está bem azul escuro, né? Amplitude bem baixa. Aí tem uns ruídos aqui acontecendo até uns 16, 17 kHz, né? E aí as amplitudes mesmo acontecem aqui, né? Tá vendo? Tem uma aqui, 4 Hz, 4 kHz, tem umas outras mais altas aqui também acontecendo, né? Mas umas bem fortes acontecem bem embaixo aqui, né? Que é o que a gente viu lá no outro gráfico, né? No gráfico aqui com a frequência, a gente vê que realmente é até uns 1500, né? A gente não tá vendo muita coisa quando está subindo a frequência. Então, eu vou, na verdade, limitar, né, para os 4 kHz aqui. Então, voltando o nosso espectrograma, então a gente está vendo agora aqui só de 0 a 4 kHz. Então, lembra lá no tempo, quando a gente viu no tempo a coruja piando, ela acontecia, né, nesse intervalo aqui, entre 12 e pouco até uns 17, que é quando acontece essa frequência aqui, né, essa amplitude bem intensa aqui, né, amarela aqui, menos 40 dB. Então, a gente vê essa frequência aqui acontecendo bem intensamente quando a coruja pia. Então, a gente, na verdade, o que a gente quer ouvir é essa frequência aqui, né, que está entre mais ou menos 300 e 800, né, mais ou menos isso. Ok? Então, o que a gente tem que fazer é um filtro nessa frequência aqui, ó, entre 300 e 800, tá? Coloquei realmente essas frequências, né? E aí a gente vai passar um filtro, né, utilizando essas frequências de interesse, ok? Depois eu vou ensinar como fazer essa função aqui, tá? Que é quando a gente constrói o filtro. Então, estou construindo o filtro.
e aí eu vou passar o filtro, né? Esse filtro é a função em que eu passo o filtro, tá? Então, estou passando o filtro naquele áudio original que a gente tinha. Então, os dados do áudio original estão aqui, eu vou passar o filtro para que a gente ouça apenas as frequências de interesse, que é entre 300 e 800, que é quando a coruja está piando, ok? Então, eu vou rodar aqui, e aí a gente vai ter um plot. Foi? Foi. Então, aqui, o plot da frequência que a gente está ouvindo, então, que é realmente essa amplitude bem alta aqui, né, entre 300 e 800. E se a gente olha no espectrograma, né, a gente limitou realmente apenas, né, a esse espaçamento. Então, a gente vai ouvir no áudio filtrado todo esse tempo aqui, né, eliminando todos os outros barulhos que estavam acontecendo, ok? E aí, o que eu fiz, eu exportei, né, o coruja filtrado, ok? Então, se vocês quiserem ouvir esse áudio da coruja filtrado, vocês podem ouvir aí, que vocês vão ver que ele vai ficar bem silencioso por um tempo, né? Quando dá o tempo lá de uns 12 segundos, a coruja vai piar. Já ouvi aqui, professor. Ei. Então, é basicamente isso que a gente faz, tá, gente? A gente vai ter que usar essas ferramentas, então, tanto a análise no tempo, né, como análise na frequência, como análise de frequência no tempo, para que a gente tenha, né, uma obtenção, né, das características que a gente quer, então, dos dados que a gente está ali obtido, né, então a gente quer retirar apenas essa característica da coruja piano. E aí, como a gente faz isso? Fazendo todas as análises. Então, o que, que é essa coisa acontecendo aqui, né? Então, daria para a gente fazer um filtro, então, tirando essa parte da coruja, né? E filtrando apenas esse intervalo de frequências, né? Ou filtrando apenas esse intervalo de frequências para ver o que, que é isso daqui, né? Então, eu coloquei até alguns exemplos aqui no, no código, né? Algumas outras bandas para vocês poderem testar, né? Mas deem uma brincada lá, né? Então tentem dar uma mexida no código aqui, né? Algumas coisas são intuitivas, dá para vocês simplesmente mudarem algumas características e né, gerarem o áudio aqui esse código que ele vai tocar o áudio, né? Você vai ver, você não precisa nem exportar, você pode comentar isso aqui, né? Eu vou deixar até comentado já para bom, enfim, na verdade está lá já, né? Então, mexam aí no código, né? E deem uma brincada aí para vocês tentarem tirar características diferentes, né? Para vocês começarem a entender, né, do que eu estou falando. Às vezes você filtra ali uma frequência e começa a ouvir coisas que no áudio total você não tinha percebido, né? Que essa que é uma brincadeira legal que a gente pode fazer, né? Com som, principalmente. Bom, por hoje era isso, tá, pessoal? É mais uma motivação mesmo, é uma introdução aos conceitos aí. E a gente vai ver muita coisa, né, como eu falei. Então, tentem, né, dedicar aí um tempo por semana para a disciplina, para não ficar acumulado. Ok? Então, por hoje é isso. Se alguém tiver alguma dúvida. Valeu, professor. Valeu, turma. Tchau, tchau. Tchau, Luiz. Valeu, professor. Obrigado aí. Beleza, até mais. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, tchau, tchau, abraço. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Valeu, professor. Tchau, tchau.